A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria sempre renovada, com entusiasmo, com vontade realmente de trazer para nós, para todos nós, não é levar para vocês, é trazer para todos nós, esse estudo do Novo Testamento, através da Rádio Rio de Janeiro, no programa A Consolação de Jesus, à luz da doutrina espírita. Esse programa, A Consolação de Jesus, vai ao ar em 2 horários. Um é o inédito e o outro é a reprise. O inédito é todas as quartas-feiras, depois do Respondendo aos Ouvintes, às 14 horas. E a reprise aos sábados, 9 horas da manhã. Então você está convidado a participar conosco desse banquete espiritual de todas as quartas-feiras, todos os sábados, onde nós nos debruçamos sobre o Novo Testamento e tentamos entender aí a respeito desses ensinamentos pela doutrina espírita. Temos os nossos irmãos que vão se revezando, às vezes estão os 3, às vezes estão 2 apenas, né? Que é o Henrique Parente, o Renato Souza e o Leopoldo Pio, a nos ajudar a realmente transmitir aquilo que nós conseguimos captar na doutrina espírita sobre os temas que nós trazemos. Então nós estamos estudando o Sermão do Monte, iniciamos o Sermão do Monte há poucas semanas, o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Hoje vai ser o último texto, o último trecho desse capítulo 5. Semana que vem já entramos no capítulo 6 e o capítulo hoje, o estudo hoje é um estudo muito, muito interessante, que é, como disse semana passada, o complemento da outra semana e das outras semanas, né? Jesus vai complementando os estudos. Então vamos à leitura do texto de hoje. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É isso, meus queridos amigos e irmãos. Aí está, que leitura maravilhosa desse texto que Jesus nos faz refletir quanto àquilo que nós fazemos para com os outros. É muito interessante que começa dizendo: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que é o que foi ensinado no passado, no Antigo Testamento. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E aí eu tenho certeza que um dos nossos irmãos vai trazer aquela passagem onde Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, analisa exatamente esse trecho. Amar ao inimigo
E aí eu me lembro muito bem que Kardec diz, não é que nós vamos amar o nosso inimigo como nós amamos um amigo. Seria até um contrassenso isso. A questão toda é que a gente tem que compreender a pessoa que se coloca como nossa inimiga, né? E isso vale tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, né? Os nossos inimigos desencarnados, né? Aqueles irmãos que provavelmente têm alguma coisa do passado, que nós fizemos mal a eles no passado. Certamente, se nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, se nós estamos eventualmente sofrendo, né? Doenças, problemas financeiros, problemas de relacionamento, etc. e tal, é porque nós realmente ainda estamos muito distantes de sermos espíritos melhores. Não é nem espíritos bons, não, espíritos melhores, né? Então nós fizemos coisas erradas, esses irmãos vêm para cobrar, né, tudo aquilo que nós fizemos de errado com eles. Alguns compreendem que ao fazerem isso, ao pedirem vingança, como nós falamos no programa passado, né, eles estão, na verdade, indo contra a lei de amor de Deus e indo contra também a eles próprios. Quem faz o mal ao outro quer cobrar uma dívida do passado. Porque ele me fez mal, ela me fez mal no passado e tal. Nós estamos nos fazendo mal há muitos e muitos milênios, poderia dizer assim. Nós agora precisamos quebrar essa sequência. Precisamos aprender a nos respeitar, aprender a olhar para o outro com um olhar diferente, não de inimigo. Mas aí os nossos irmãos ainda não aprenderam isso, então eles continuam sendo perseguidores, nossos perseguidores. E o que a gente tem que fazer? Orar por eles, fazer o bem a eles, pedir a Deus que os ajude muito, que os ajude principalmente a superar isso, porque isso faz mal para eles. Então, como hoje nós pensamos, eu não quero que eles sofram, eu não quero que eles paguem por nada. Porque eles estão me fazendo mal agora. Tá, mas isso aí é coisa que eles têm que resolver com a lei de Deus, lei de causa e efeito. Não cabe a mim, né, cobrar nada desses irmãos. Pelo contrário, eu preciso orar por eles, eu preciso pedir a Deus para que eles sejam encaminhados, bem encaminhados, para não mais fazerem o mal e não mais contribuírem para um futuro de dores que certamente terão por conta de continuarem fazendo mal. Mas vamos ouvir os nossos irmãos que vão trazer aqui a sua opinião a respeito, sempre, claro, baseados na doutrina espírita. João, de cara a gente encontra no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Allan Kardec nos deu a honra, né, de trazer para a gente o terceiro livro da codificação, tá? Lá no seu capítulo 12, ele já chama atenção nessa passagem que você trouxe de Mateus, né? No Evangelho de Jesus, com a questão do amai os vossos inimigos. E vamos encontrar também passagem importantíssima no capítulo 17, Sedes perfeitos, onde mais uma vez o Kardec vem nos falar acerca de uma questão tão importante, que é a questão do amor, que é a questão desse sentimento, dessa virtude que vai nos levar de encontro a tantas e tantas outras boas qualidades, a tantos e tantos outros bons adjetivos, né? Eu destaco aqui o item número 3 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, onde Allan Kardec diz assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho.
olha só o que ele diz para a gente: constitui uma grande vitória. E nós precisamos, sim, parar com essa simbiose de recebermos uma flechada e desferirmos outra flechada em sinal de protesto. Ou seja, precisamos parar com essa questão de nos ligarmos a essa sintonia, porque a doutrina espírita nos é muito clara no sentido da questão da ação e reação. E André Luiz fala para a gente em suas obras, não é? E não deixa a menor dúvida, tá? Tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que efetivamos, né? A partir do nosso pensamento também receberemos de volta. Então, enquanto eu estiver naquela sintonia de não amar, né? E entendamos esse amar, que não é exatamente o amor de você permanecer ao lado do seu inimigo, mas é o amor no sentido de você não lhe desejar o mal, né? Enquanto mantivermos esse comportamento de simbiose com quem desfere esses sentimentos em relação a nós, continuaremos estacionados nessa questão e parados na coisa da ação e da reação, que é justamente o que vai nos acontecer em virtude daquilo que a gente vai desferindo, né? Mas lá no seu capítulo 17 também, Sedes Perfeitos, mais uma vez Allan Kardec vem nos falar no Evangelho segundo o Espiritismo dessa questão, né? E no item 2, eu vou separar um trecho em que ele diz assim: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então eu queria comentar o seguinte: a nossa perfeição, a nossa meta é relativa, tá? É relativa, e cada um vai, de alguma forma, e no seu tempo também, conquistando esse espaço, conquistando essa meta. Então Jesus utiliza, né, um meio de mostrar para a gente que existe um caminho que pode sim perfeitamente nos deixar muito mais próximos de Deus, muito mais próximos do Criador, que é colocando em prática todos os seus ensinamentos, não é? Obviamente que isso vem pouco a pouco, como a gente está falando, né? Como a gente tem falado tanto, vem pouco a pouco, a gente trazendo através dos nossos esforços, das nossas lutas, das nossas reencarnações. Mas não podemos nos esquecer jamais de que estamos falando de espíritos, e espíritos encarnados e desencarnados. Portanto, quando se fala em amar ao próximo, não podemos nos esquecer de que muitas vezes não enxergamos o desencarnado, mas eles nos enxergam. Então tratemos logo, não é, de colocarmos os nossos esforços na manutenção dessa máxima, na manutenção, né, dentro de nós dessa máxima de não desejar o mal. Não significa dizer que tenhamos que sentar à mesa com o nosso inimigo. Não, não é desse jeito, tá? Mas que não desejaríamos o mal, em hipótese alguma, ao nosso inimigo. Queridos irmãos, queridos amigos do programa Consolação de Jesus, e vamos continuando aí nas nossas reflexões a respeito dos ensinamentos que Jesus nos propõe já há tanto tempo. É interessante a gente perceber, né, quanto tempo a gente leva para entender coisas assim que são tão significativas e que podem mudar completamente a qualidade da vida
de todos nós, a nossa pessoal e a qualidade da vida coletiva. Mas como a gente tem dificuldade. Então Jesus sempre quebrando modelos, né, ou quebrando paradigmas, trazendo um modelo novo para a nossa observação, e aí acompanhando, né, os irmãos aí nas suas reflexões e pensamentos a respeito do tema proposto. Finalzinho do capítulo 5, né, onde o Sermão da Montanha ali, mandando ver, trazendo uma nova perspectiva. Eu lembro do Pastorino comentando isso, que a partir do Sermão da Montanha, como se tudo se modificasse, um panorama de uma vida nova. Jesus estabelece, em contato com a vida, com as pessoas, ele estabelece assim uma orientação pedagógica para que a gente possa construir uma vida pautada no nosso comportamento e na observação e até mudança do nosso comportamento mediante tudo isso que a gente está percebendo em si mesmo, né? Ou seja, na carne, na própria carne, como a gente costuma dizer. Porque a nossa referência é a referência do corpo físico, é a referência da vida material. A gente aprende a respeito da vida espiritual, nos chegam informações a respeito. Pouco a pouco a gente vai entendendo que somos espíritos imortais, mas não é algo fácil da gente estabelecer em nós, não. Que a nossa referência primeira quase sempre é ao corpo e à vida que a gente leva nessa existência. Daí a nossa dificuldade de se compreender como um ser espiritual, imortal, e que reencarna e etc. e tal. É tão complexo isso, né, que a gente leva realmente milhares e milhares de séculos para entendermos isso e depois começarmos a trabalhar efetivamente para uma mudança, né, no nosso comportamento. Porque lidar com os sentimentos que vêm de dentro de nós não é coisa fácil. A gente não tem assim tanta fluidez e tanta facilidade de se autocompreender, de sentir. A coisa vem meio pronta, às vezes assim, projeta a gente no mundo, né, nas relações. E por isso que os espíritos superiores são tão fantásticos, tão pacientes conosco, e isso é o amor que eles têm por nós. E igual de Jesus é o nosso modelo realmente em todas as coisas. Então eu fico assim, Henrique, fico assim pensando e observando na história da humanidade, na história do próprio cristianismo, como a presença de Jesus tem importância na nossa vida coletiva e pessoal. É algo incrível. E o Sermão da Montanha vem nos orientar nesse sentido, né? Isso que fala do amor do inimigo, né? Amar o inimigo, como Jesus orienta, porque antigamente haviam dito que, eu digo antigamente, na época lá de Moisés e até anteriormente, que a gente tinha que odiar o inimigo. Aí vem Jesus dizer que a gente tem que amar o inimigo. Que coisa, né? Que diferença, como é que seria isso? E os nossos irmãos já comentaram, o João, o Renato, a respeito dos comentários também de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para nós a noção de que amar o inimigo não é ter por ele o mesmo sentimento que a gente tem por um amigo. Isso dá um alívio, né, porque a gente fica numa situação, numa sinuca de bico, onde a gente fala assim, como que eu vou conseguir amar o inimigo? Como é que eu vou ter por ele o sentimento que eu tenho por um amigo, por um irmão? E a gente percebe, né, com o tempo e o amadurecimento das ideias e as comparações, a gente encontra um ponto de equilíbrio, que é ter pelo inimigo respeito, principalmente o respeito para a liberdade que ele tem de fazer as coisas da maneira que ele acha que tem que fazer. E a gente não precisa ter por ele, e vai ser difícil neste momento, diferente de um momento lá na frente, onde vamos ser espíritos muito melhores, onde a gente vai sentir talvez sim um afeto profundo por aqueles que... Aí eles que vão se julgar nossos inimigos. Porque quem ama muito não tem mais propriamente o inimigo, né? Ou não tem o inimigo numa outra pessoa. E vai encontrar os inimigos dentro de si mesmos. Ou nós, né, vamos encontrar os inimigos dentro de nós mesmos. E cada vez que a gente experiencia a vida, a gente vai observando melhor e lutando para modificar a nossa maneira de ver e sentir o mundo. Então a proposta de Jesus é sempre desafiadora. Viver é um grande desafio. Então aprender a amar o inimigo, da maneira como Jesus ensina, profundamente é uma questão do tempo.
E o próprio Jesus que vem através do Espiritismo nos trazer esse ponto de equilíbrio para que a gente alcance esse amor mais profundo e nos dá a referência de Deus, né, como a perfeição, para que a gente deva observar e buscar em nós a essência divina que existe dentro de cada um. Ser perfeito, ou seja, Deus como um modelo para todos nós, como os nossos irmãos lembraram, e através dos comentários de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Realmente, Renato, essa proposição de Kardec da perfeição relativa é incrível. Ele também volta nesse ponto lá na Gênese, acho que lá pelo capítulo 10, onde ele fala dessa perfeição relativa dos seres criados, porque a perfeição absoluta realmente é só Deus que a possui, porque Ele é o absoluto. É a partir dele que todas as coisas passam a existir, Ele que cria todas as coisas. Então Ele é o existente por excelência, Ele é o ser que vai além da imortalidade, é o ser eterno, é aquele que não tem princípio e não tem fim. E o que a gente percebe na atualidade ainda é a importância de construirmos uma nova forma de ver a vida. Aquilo que no outro programa a gente pensou um pouquinho e comentou a respeito da reforma do caráter, da reforma íntima, e ela não começa quando a gente não presta atenção em nós, e também presta atenção no outro, e faz essas comparações e deseja profundamente estabelecer um ponto de equilíbrio entre as relações. E essa de amar o inimigo é incrível. Você passa a criar em si mesmo o desejo de olhar para o inimigo, né, para a pessoa, né, que julgamos ser nossos inimigos, diferente, de uma maneira diferente. O que será? Ele vive, ele sente, ele sofre também. E, como lembrou João, né, às vezes nós em outras vidas fizemos muito mal, prejudicamos muitas pessoas e hoje ainda colhemos os frutos disso aí. Hoje a gente pode estar até melhor um pouco, mas ninguém tem que chegar ao ponto que o outro está ao mesmo tempo. Então, se a gente hoje entende certas coisas e evita fazer um mal às pessoas, nem todo mundo chega nesse entendimento ao mesmo tempo, mas chegará. E aí a gente precisa realmente orar por eles e orar para que nós também tenhamos compreensão, orar para que eles nos perdoem e orar para que a gente também possa perdoar a todas as outras pessoas que possam nos fazer mal. É o que eu poderia comentar nesse instante a respeito dessa passagem realmente tão significativa para todos nós. Muita paz a todos, meus queridos irmãos. É isso, meus irmãos, é isso. O estudo do Evangelho de Jesus, o estudo do Novo Testamento, à luz do Espiritismo, esse é o propósito do programa A Consolação de Jesus. E nós temos muita satisfação em estarmos estudando, estarmos juntinhos, estarmos recebendo, inclusive, as mensagens que vocês nos mandam, e por isso nós reservamos esse canal, que é o WhatsApp, exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Estamos aguardando o seu texto, sua mensagem, para que nós possamos trazer aqui para os demais irmãos que estão juntinhos de nós, nos ajudando nesse trabalho. Bem, vamos agora fazer um pequeno intervalo, porque nós estamos terminando já esse primeiro bloco. Passa rápido, né? Passa bem rápido. Mas nós voltamos com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus rapidinho. Vamos apenas ter esse intervalo de 5 minutinhos, porque é importante para a Rádio Rio de Janeiro passar para vocês também o que nós estamos fazendo, outras coisas mais que nós estamos fazendo, tá? Já estamos de volta. Até lá. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Este programa que vai ao ar
todas as quartas-feiras, às 14 horas, de forma inédita. É sempre um programa gravado, sim, mas feito exclusivamente para aquela quarta-feira que você vai ouvir, tá bom? E reprises aos sábados, 9 horas da manhã. Nós estamos muito felizes de estar recebendo várias mensagens de vocês falando: olha, gosto muito do programa, o programa me faz bem, o programa me faz refletir, me acalma, não é? Isso é muito importante, me acalma, verdadeiramente me consola, porque esse é o propósito da Rádio Rio de Janeiro, esse é o propósito, sobretudo, de Jesus e de Kardec, que é exatamente trazer a consolação para nós através de um ensinamento claro, um ensinamento lúcido, um ensinamento racional. Hoje nós não temos mais como acreditar em certas coisas que acreditávamos no passado. Então é preciso que nós tenhamos essa nossa doutrina racional, que faz com que a gente logique, avalie logicamente e vá passando pelos estudos, pelas análises, fazendo com que aquilo tenha sentido verdadeiramente. E não como era antes, a gente cria porque alguém falava que era para ser crido daquela forma, que nós crescêssemos daquela forma, e não porque o nosso raciocínio, o nosso pensamento ia me levar por aquele caminho. Então, é preciso que nós entendamos que Jesus e Kardec querem isso, querem que nós entendamos direitinho o que está sendo falado. E é esse o propósito do programa A Consolação de Jesus, que, como disse, vai ao ar às quartas, com reprises aos sábados. Quartas, 14 horas, sábados, a reprise é às 9 horas da manhã. E você pode nos enviar sua mensagem de texto para o 21 98459 3950, é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Bom, nós vamos dar continuidade, porque nós tivemos aí na primeira parte a participação do Renato Souza e do Henrique Parente, e agora eu quero ouvir a opinião do nosso Leopoldo Pio. E aí, Léo? Aos queridos João, Renato, Henrique, prazer aqui estar com vocês e tratando de um tema tão importante e que tem muita relação com o tema que falamos há poucas semanas, nas últimas 2 semanas, que é a lei de Talião. Quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, e o João mesmo deixou muito claro a necessidade de quebrarmos a sequência, tanto a sequência de se somos perseguidos, devemos perseguir, se somos odiados, devemos odiar, quanto também de perceber que esse tipo de atitude reflete o quê? Reflete uma atitude de que, se me machucaram, eu vou machucar alguém também. Isso é a lei de Talião. Então, o que hoje nós estamos falando, que Renato especialmente colocou para nós, é que se nós realmente queremos pensar fora da lei de Talião e começarmos a pensar a partir da lei do amor, um dos grandes testes não é amar quem a gente já tem algum tipo de afinidade. O grande teste é amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos repudiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que não nos compreendem da forma que nós gostaríamos que eles compreendessem, e que muitas vezes, inclusive, são pessoas que nós amamos e que nos ama também, mas que não conseguem nos compreender por várias razões, algumas razões talvez justas por conta do nível de evolução moral, espiritual, das experiências, né, que as pessoas têm, e às vezes por questões que nós consideramos injustos e que por conta disso nós nos sentimos injustiçados. E a gente sabe muito bem que pode haver injustiça, mas não há injustiçados. Enfim, eu queria me referir então, especialmente ao texto de Mateus, capítulo 5, citado pelo João, e que faz referência aos publicanos e aos gentios. E Jesus deixa muito claro: se você não ama os vossos inimigos, você não é diferente dos publicanos, não é diferente dos gentios. Por que ele faz essa referência? Bom, em vários textos que fazem menção, que fazem referência às falas de Jesus,
Jesus se refere a publicanos, gentios e também aos fariseus como sendo exemplos de hipocrisia, de falta de generosidade, de falta de amor. E esse é um desses casos, né? Quem são os publicanos, então? Os publicanos eram os cobradores de impostos da época, no Império Romano. E diz a história, e a gente percebe isso lendo as escrituras, né, da tradição judaico-cristã, que muitas vezes os publicanos eram injustos nessas cobranças. Muitas vezes eles, por conta de uma corrupção, por conta de terem se corrompido, eles cobravam a mais do que o devido das pessoas e provavelmente acabavam ficando com uma parte desse dinheiro. Então repara que há aí um abuso de autoridade, um abuso de poder e a produção de uma injustiça. É claro que essa atitude dos publicanos não tem nada a ver com aquilo que Cristo propunha para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. E quem eram os gentios? Os gentios eram os não cristãos, tá? Numa tradução mais originária, os gentios eram aqueles que não eram hebreus, tá? Em algumas outras traduções, o gentio é visto também como o recém-convertido ao cristianismo. Ou seja, aquele que se converteu, mas aquele que ainda está aprendendo a entender a lógica do cristianismo, o que o cristianismo preconiza, quais são as atitudes corretas e os valores corretos para essa filosofia de vida, porque o cristianismo é muito mais do que uma religião. Assim como o espiritismo não é apenas uma religião, como a nossa base é cristã, a gente precisa entender que o cristianismo é uma filosofia, uma visão de mundo que visa a nossa libertação da materialidade. Então reparem que tanto a menção a publicanos quanto a gentios tem o seguinte sentido: caso vocês não aprendam a amar os vossos inimigos, vocês não serão diferentes de publicanos e gentios. Não terão direito nem sequer de alguma maneira, avaliá-los e perceber. Eles ainda não entenderam Cristo, porque se você tem uma atitude parecida com a deles, você ainda não compreendeu Cristo completamente também. Não é esse um dos nossos grandes desafios? Perceber em nós mesmos um distanciamento dessa atitude dos publicanos, dos gentios, dos fariseus também, que muitas vezes, até hoje, é quase que um julgamento, né? Quase que um xingamento, segundo alguns religiosos, quando querem desqualificar alguém, porque de alguma maneira essas atitudes elas são atitudes anticristãs ou não cristãs, e é muito importante que a gente tenha essa percepção. Nós queremos manter essa atitude nossa, próxima atitude que não sabe amar ou só ama quem nos ama, ou seja, é um amor ainda caprichoso, vaidoso. Será que a gente ainda está muito apegado, né, a cobrar a mais das pessoas do que a gente deveria, assim como os publicanos? E aí eu não estou falando mais de cobrança financeira, mas de cobrança emocional mesmo. Quantas vezes a gente acaba cobrando e exigindo das pessoas algo que elas não estão dispostas a dar ou que elas não sabem dar. E muitas vezes nós também somos cobrados assim. Cabe a nós compreender o outro. Essa que é a grande questão. É isso aí. Obrigado, Leopoldo. Obrigado, Henrique. Obrigado, Renato. E vamos trazer aqui, então, a participação, antes de terminarmos o programa de hoje, trazemos a participação de alguns irmãos que nos mandaram suas mensagens. Aqui a Maria do Carmo diz: boa tarde, meu irmão. Gratidão pelo excelente programa. Que tarde maravilhosa ouvindo falar do Mestre amado. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos, Maria do Carmo, pelo carinho, pela audiência e também por divulgar o nosso programa, a nossa Rádio Rio de Janeiro, que a gente possa estar juntinho aí, né? Sempre, tá bom? Obrigado. Aqui é a Célia Regina, de Itapira, interior de São Paulo, manda: paz e bem, meus irmãos João Nogueira, Henrique e toda a equipe. Célia de Itapira. Conforme falei para Maria do Carmo, viu, Célia? Nós também agradecemos, e agradecemos muito
por vocês estarem ligadinhos. Tanta gente nova aí, tanta gente pelo Brasil e pelo mundo, né? Que estão se juntando a essa família Rádio Rio de Janeiro. Que bom saber que vocês estão aí do outro lado, quer pela internet, quer pelo rádio, e torcendo por nós, orando por nós. Aliás, oração é o que a gente mais precisa, meus irmãos. Orem por nós, orem por cada um de nós, porque se nós pudermos ter esse carinho de vocês, certamente vamos ultrapassar qualquer barreira que esteja colocada à nossa frente. E muitas vezes nós é que colocamos essa barreira, né? Então, mas precisamos muito das orações de vocês. Orem por nós, vibrem por nós, peçam a Jesus por nós, porque a gente vai continuar, com certeza, esse trabalho tão maravilhoso que, em primeiro lugar, ajuda a nós mesmos, a quem está aqui, de frente para esses microfones, aqui no trabalho da Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer também meu irmão Alcinei de Irajá. Diz assim, Alcinei: esse programa é bom, tudo assim como todos os outros. Isso, Alcinei, exatamente como nós falamos, né? A Rádio Rio de Janeiro tem esse objetivo de levar uma programação de qualidade até vocês. É óbvio que tem programas que alguns de vocês vão dizer assim: eu não sou muito chegado nesse programa ou naquele, ou eu não gosto desse ou daquele programa. Pode acontecer, porque nós temos gostos diferentes. Apesar do que nos une é Jesus e Kardec, mas os nossos gostos são diferentes. Às vezes alguma pessoa fala algo que a gente não entende muito bem, e aí a gente passa a não sintonizar muito com aquele programador, com aquele apresentador ou apresentadora, enfim, e isso acontece, né? Mas graças a Deus, pelo menos aquilo que a gente ouve de vocês é que a grande maioria dos programas da Rádio Rio de Janeiro são de altíssima qualidade. Isso é muito bom. Essa diretoria tem se esforçado em trazer novos programas de qualidade e também em melhorar aqueles que já existem, né? Porque a gente está numa contínua melhoria, não chegamos à perfeição e não vamos chegar tão cedo, então a gente está melhorando, tem que melhorar e vamos tentar melhorar mais e mais e mais, ok? Aqui o Moisés Caetano, falei da oração, o Moisés está dizendo assim: orar é voar até o céu e abraçar Deus com o coração. É isso aí, Moisés. Obrigado, tudo de bom para você. E estamos juntos, como dizia nosso Gerson Simões Monteiro. Agradecer também a Wanda pelo carinho, pela mensagem que manda. A Marinalva, nossa ouvinte Marinalva também, mandando muitas vibrações para nós. É o que nós precisamos, mais uma vez. Vamos aqui repetindo, é o que nós precisamos, das vibrações de vocês, das orações de vocês, para que nós passemos esse momento aí conturbado, o mais breve, da forma melhor possível, né? Tendo principalmente o aproveitamento dos ensinamentos que vem de tudo aquilo que a gente está passando. Porque nós sabemos que precisamos ultrapassar isso que está acontecendo, né? Quer como individualidades, ou seja, na nossa vida particular, quer como coletividade, na nossa vida em sociedade. Temos espinhos na carne e nós sabemos muito bem que não são espinhos colocados por outros seres, mas sim por nós mesmos, né? O tema de hoje é muito claro, que nós precisamos amar aos nossos inimigos, pelo menos, e como ficou claro na fala dos nossos três amigos, Renato, Henrique e Leopoldo, aqueles que se consideram nossos inimigos, porque, assim, eu sinceramente, eu fico fazendo uma análise e eu não considero ninguém meu inimigo. Eu acho que eu não tenho inimigo nenhum. Essa é a percepção minha. Pode ser que exista, né, dentro de mim alguém que
que eu tenha uma mágoa, enfim, mas assim, pensando, já fiz essa análise várias vezes, continuo fazendo, porque é importante fazer diariamente, se eu tenho raiva de alguém, se eu considero alguém meu inimigo, minha inimiga, enfim, mas não tenho nada disso, graças a Deus, graças ao bom Deus. Agora, tem seres encarnados e ou desencarnados que podem não gostar de mim, me considerar um inimigo. Existem irmãos, como falamos no início do programa, inclusive, que eles são nossos inimigos do passado, ou seja, nós causamos muito mal a esses irmãos e agora eles vêm cobrar as dívidas, né? Vêm cobrar por aquilo que nós fizemos no passado. E o que nós temos que fazer? Como Jesus nos ensinou, orar por esses irmãos, pedir a eles desculpa, falar com eles o tempo todo, não só mentalmente, a gente pode falar verbalmente mesmo, que eles nos ouvem, nos acompanham, e que naquela época nós éramos equivocados, hoje ainda somos, mas hoje nós temos um propósito, e o nosso propósito é um propósito de nos melhorar, é um propósito de andarmos de acordo com o Evangelho de Jesus, é o propósito de sermos verdadeiramente cristãos espíritas. E para isso nós precisamos exatamente não guardar ressentimento nenhum no coração e pedir a Deus por esses irmãos que hoje ainda não compreendem dessa forma, por esses irmãos que ainda nos ferem, nos machucam, nos perseguem, se satisfazem quando nos veem tristes, quando nos veem para baixo, quando nos veem doentes ou com algum problema sério, eles se satisfazem, ficam felizes. Ora, pobres coitados desses irmãos. E aí, quando nós entendemos assim, nós deixamos de ter aquela imagem do inimigo que nós tínhamos no passado, que era aquele inimigo. A gente vê muitas histórias, né, principalmente quando são fazendas, famílias inimigas e pessoas inimigas e que não podem nem se chegar. E é muito interessante que novelas retratam, filmes retratam, mas existem acontecimentos reais que foi assim que ocorreu, a famílias inimigas, e de repente os filhos ou os netos vão ali, o neto com a neta, o filho com a filha, filho de um, filho com a filha do outro, e se apaixonam e se casam. Não é incomum isso acontecer. Por que isso acontece? Porque, na verdade, o propósito da vida é o amor, é aprender a amar, é entender que fora desse amor não existe absolutamente nada. Quando nós não amamos, nós caímos num abismo, num despenhadeiro muito grande. Então vamos amar, meus irmãos, vamos olhar para esses irmãos, novamente falando, tanto encarnados quanto desencarnados, e vamos falar com eles o seguinte: olha, eu entendo o que vocês estão passando e que vocês têm raiva de mim pelo que passou, pelo que aconteceu lá no passado, no nosso passado, talvez até longínquo. Mas se nós continuarmos nessa coisa de agora você vai me ferir, agora você vai fazer com que eu sofra, com que eu pague, ótimo. A lei de Deus, a lei de causa e efeito, ela é inexorável, ela não deixa de acontecer porque nós queremos ou porque nós não gostamos dela, não, ela vai acontecer. Lei de causa e efeito, eu faço, eu tenho que retornar com aquilo. Então vai acontecer no futuro de vocês terem que resgatar isso. Eu não quero mais. Eu tenho que aproveitar essa encarnação e os sofrimentos que essa encarnação está me trazendo para poder superar, para poder me melhorar, e não para ferir alguém mais, machucar mais alguém. Eu tenho que ser, como diz um amigo meu, né, esperto. E a esperteza me diz que eu preciso amar aqueles que me ferem. Bem, meus irmãos, estamos terminando
nesse programa. Na semana que vem entramos no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, e aí trazendo um novo estudo. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Vamos juntos? Vamos fazer essa prece, inclusive os desencarnados? Então vamos. Querido Mestre Jesus, quanto sofrimento, Senhor, nós temos nesse momento no planeta Terra. Este planeta tão lindo, Senhor, que Tu construíste para que nós pudéssemos aqui aprender, para que nós pudéssemos aprender principalmente a amar. Aprender a perdoar, Senhor. Aprender a sermos verdadeiramente cristãos. Se nós fizermos aquilo que os nossos mentores, os nossos irmãos espirituais sempre nos orientam, passa uma borracha naquilo que já fizeram de mal para você e faz com que brilhem holofotes para tudo aquilo que fizeram de bem para você. Com isso, Senhor, nós vamos agradecer muito mais do que reclamar. Aliás, não vamos reclamar mais, Mestre, porque hoje nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Paulo de Tarso. Óbvio, não amamos ainda a Deus, mas estamos aprendendo. E com a Tua ajuda, Jesus, vamos verdadeiramente sermos cristãos e não arremedos de cristãos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que a Tua paz, a Tua luz e o Teu amor infinitos estejam com cada um de nós, agora e para todo sempre. Que assim seja, Jesus. E graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreender